Eu sou Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo eu irei falar sobre o quinto episódio de Akuyaku Reijou, level 99. O episódio começa ali com a Yumelia tomando uma bronca do diretor por ter utilizado a falta de invocar monstros, né, ali, colocando seus colegas em perigo e tudo mais. E o diretor aproveita ali também para pedir ela para testar alguns materiais ali que o Ren estava produzindo. Então deu ali para ela uma liga de algum determinado material que havia sido aprovado pelo teste do capitão dos cavaleiros, né, que é a level 60, mas ela ali pegou, dobrou como se não fosse nada. Ele até perguntou quanto de força ela tinha usado, mas ela só fez por fazer e não se atentou a isso. Ela também pergunta ali sobre como foi a questão da evolução dos nobres centrais, né? E ali recebe o reporte que o príncipe Eden e seus dois lacaios fizeram praticamente tudo sozinho para se exibir. Enquanto isso, os outros estavam lá só aplaudindo e falando: "Ó, parabéns, quão fortes são." E a Alice, que era outra que deveria subir de level também, né? Pelo menos os quatro sobem de level direitinho. Não ia ser tão ruim, mas a Alice também não matou nenhum monstro, ou seja, também não subiu de level. E ela seria uma peça fundamental para derrotar o Rei Demônio que viria em 2 anos. Se ela se permanecer no level baixo, não vai ter vídeo de porcaria nenhuma. Bom, após tomar essa bronca ali, os dias da Yumelia vão passando, né? E ela vai conversando um pouco com o Patrick. Vai, sempre que possível, ali, trocando algumas palavras com ela. Isso vai mudando a rotina da Yumelia, fazendo ela pensar que aquele pode ser o primeiro amigo que ela faz desde que reencarnou naquele mundo. Então, num dia de aula prática ali de Lima, o Patrick faz dupla com ela, né? Lembra até da questão lá que ele viu um favor por ela ter curado ele. Ela fala que não precisava, mas depois ela fala que precisa. Então, ele meio que lembra ali pra provocar ela de que aquilo foi meio que culpa dela, né? Afinal, ela tinha usado a falta. Ele dá essa provocada nela e vão ali treinar e ela dá 2 contra-ataques, manda ele voando 2 vezes e machuca ele, tem que ir lá curar ele novamente. Obviamente os outros colegas estão sempre assustados com ela por conta da sua força. E aí o Melia, ela não consegue controlar sua força. Ela pega, faz ali e pronto o movimento. Ela é muito forte, mas não consegue se conter. Isso é um grande problema dela e é algo que ela tem que treinar. A sua manutenção de força, saber o quanto usar e quando usar. Até mesmo para fazer o teste lá da liga. Isso é algo interessante que ela comece a usar a sua força, controlar ela. Seguindo o episódio, vem outra aula em campo ali, e aí o Melia ela tá lá somente para curar os seus colegas, e ela foi proibida de usar a falta. Então ela vai vendo ali, vai percebendo, fica no tédio, percebe o quão inefetivo é, tem uma aluna ali até que se machuca, e ela vai lá, né, pra curar, pergunta se quer poção ou magia de cura. O cara fala poção desesperado. Mas aí ela pega e fala, não, que magia de cura seria mais eficiente, economizaria poção e tudo mais. Aí o cara fala, já que você pode falar isso, usa então a magia de cura. Ela vai lá e usa, né, pelo menos deixando todo mundo assustado, já que é algo grotesco, né, magia de cura das trevas. E o Patrick, quando foi curado antes, sentiu que apesar de não ser grotesco, ela tinha um certo calor, era reconfortante. Então segue ali, aí depois que o povo acabou a roda de monstros ali, vai ela lá querendo dar a falta e o Patrick interrompe ela aí. Então ela começa a dar o discurso ali falando que o quanto era ineficiente, são monstros fracos, aquela toca dava conta demais, era muita gente pra pouco monstro pra subir de level. Aí, então, já que na hora pra usar a falta, ela. Ah, se eu machucar eles, eu, claro, não vou matar. Mas só pra eles sentirem a questão de dor, ela queria que eles ficassem sempre alertos, atentos, tensos com a situação que poderia acontecer de vida ou morte. O que eu compreendo, dado o perigo eminente que irá chegar, mas ali, supondo que alguns deles ainda acham que estão numa época de paz, isso poderia não fazer sentido. Ah, não, vai, não também não tem nada por aí, porque tem que estar sempre atento e tudo mais. E o detalhe é que durante a batalha simulada da Yumelia com o Patrick, ela perguntou coisas para ele sobre questão do Rei Demônio, né? Ele acreditava que o Rei Demônio estava vindo. Aí ele meio tenta questionar se ela sabia de algo. Ela tem que mentir, né? Porque ela não pode falar para ele, mas ela deixa meio que ambíguo ali, que ó, o principal pode ter inventado, ou o rei pode estar mentindo e encobrir isso. Aí o Patrick fala que pode acreditar nas duas hipóteses, pois o príncipe, né, a visão dele, estava bem para baixo por conta das atitudes que ele tinha tomado. Ficava só paparicando ali, Alice, não estava nem para os outros. Ou seja, o príncipe, a moral dele tinha baixado bastante, né? As pessoas já não respeitavam tanto. E o Patrick também falou ali que, quando mais novo, teve um parente que falou que o cabelo dele parecia preto e ele admirava a Yumelia por mostrar o seu cabelo negro, né, que é um sinal de um sinal de lembrar do Rei Demônio e tudo mais, não é bem visto. O seu cabelo negro de pegar e usar ele ali sem vergonha nenhuma, a sua magia das trevas também sem usar, sem vergonha nenhuma. E o Patrick falando que se fosse ele, né, com a magia das trevas, ele provavelmente tentaria esconder. Aí o Melia, numa noite quando vai dormir, até pensa na Yumelia do jogo, né? Porque no jogo diz que ela ganhou os poderes das trevas de uma forma completamente diferente.
E ela então começa a se perguntar como a história do jogo não mostrou com detalhes isso, de que se talvez a Amélia tinha de fato poderes das trevas, né, magia das trevas desde o princípio, porém não usava pois tentava esconder, o que é bastante plausível. Até mostra ali algumas cenas do jogo e fala como se ela estivesse negando sobre magia das trevas e tudo mais. Mas dado que esta Amélia consegue usar naturalmente, era bem provável que a do jogo também tinha, mas ela escondia por vergonha e para não ser mal vista pelas outras pessoas. Bom, continuando, depois da Amélia meio que ameaçar os colegas sobre feri-los ou escolher a flauta, eles escolheram a flauta, né? E o Patrick já era bem visto ali pelos colegas por questão de liderança. Ele era um bom líder, então os outros não gostavam dele, estavam sob seu comando. E aí depois de acabarem com essa nova ordem, vai lá todo mundo comemorar com o Patrick, e a Amélia fica ali meio separada, afastada, só observando aquilo, que ela não é reconhecida. Ela fez alguma coisa? Não, não fez nada, além de chamar os monstros e meio que ameaçar eles ali, que a forma... Obviamente, ela acha que foi ameaça? Não, não acha. Porque é o jeito dela, ela não é uma pessoa sociável. Ela só faz as coisas ali por fazer, na cabeça dela, ela achar uma boa ideia e isso tudo mais. Tanto que o diretor também falou como ela poderia pedir ajuda pra ajudar a Alice a subir de level, né? Pedir ajuda pra Yumelia pra Alice subir de level. Aí ela ficou ali animada, pensando, vou tacar ela numa Dungeon das Trevas e deixar ela lá, que ela vai se divertir bastante. Aí depois mostra o pensamento do diretor lá sobre a Alice morrendo de medo com a Yumelia numa masmorra das Trevas. O que é o mais provável de acontecer, porque a Alice tem receio da Yumelia, não confia nela e também seria jogado direto na masmorra. O pensamento da Yumelia, por ela vir de outro mundo, é muito fora da caixinha. E ela se anima por ser uma jogadora, por querer ficar mais forte. Ela foge completamente dos padrões daquele mundo, além, é claro, de usar uma magia que é mal vista pela maioria das pessoas, bem como a cor do seu cabelo. Ou seja, ela é mal vista já fisicamente por conta da sua magia, e ela ainda pensa fora da caixinha. Além de não ser muito sociável, dela ficar sempre andando, não tentar interagir com outras pessoas. Ou seja, ela tem tudo ali para o cheque de fazer de tudo para você evitar aquela pessoa, precisa nem chegar perto, nem sonhar, não falar nem um oi. Ela cumpre os requisitos, por assim dizer. Apesar dela ser uma boa pessoa. Então, já mais no final do episódio, a Alice vai se desculpar ali com a Amélia por a questão do Rei Demônio, por causar problemas pra ela e tudo mais. E, assim, a questão do Rei Demônio, o boato já vinha se esparecido um pouco, né? Tinha gente que ainda acreditava ou não, achava que era só uma brincadeira de mau gosto do príncipe, dado que a sua moral caiu bastante, né? O seu respeito. Mas tinha outros que ainda acreditavam por a Amélia ser por conta dos requisitos, né? Ela comprou o cabelo preto, magia das trevas, e por conta dela ser isolada. O Patrick também comentou, quando ela perguntou se ela achava que ela era o Rei Demônio. Ele falou, se eu fosse o Rei Demônio, o mundo já tinha se destruído. Ele foi meio que tom de brincadeira, o que mais era verdade. Então, ali, ele foi se desculpar pra Amélia, quando a Amélia ia se aproximar dela pra falar alguma coisa, aparece o Príncipe Pateta, e já vai ali como se fosse defender ela. Não tinha acontecido nada, aí a Amélia não tinha falado um A. Tava vendo ali ele se desculpando, percebendo que o outro cara era difícil pra ela, né, dadas as circunstâncias. E provavelmente ia aceitar ali os pedidos de desculpa, mas chega o Príncipe falando, o que você tá fazendo, não se aproxime. Eu sei que você usou a flauta, colocando seus colegas em perigo e tudo mais. Fazendo aí o Amélia refletido por que ela tava ali. E também ela estava preocupada naquele momento com a questão do Patrick, que ela chamou ele pelo nome, sem usar orifício, e ele era de uma casa acima dela, ele era o Marquês. Então, tinha questão toda hierárquica e respeito, questão de respeito. Ela tinha faltado com esse respeito, então ela também estava preocupada com isso do Patrick e também porque ele não falava com ela há alguns dias. Então, tinha essa preocupação, o Patrick meio que tinha se afastado da vida dela, ela estava com medo de perder aquele que poderia ser o único amigo que ela tinha feito desde que reencarnou. Aí chega o príncipe e começa a falar essas coisas ali. Ela fica pensando, por que eu tô aqui? Que ninguém me quer, não sou desista. Não, até que chega o Patrick e defende ela ali, né? Encarando ali o príncipe e defendendo a Amélia, que apesar dos métodos dela não ser o correto, mas acabou sendo o melhor que os alunos aprovaram. Assim, defendeu ela ali, encarando o príncipe. Um pouco nervoso ali, o príncipe olha e fala, tá bom, vou me retirar aqui por hora, porque ele viu que não ia chegar a lugar nenhum, e o outro era o Marquês, tem uma posição alta no reino, ele é o segundo príncipe, ou seja, podia piorar a situação ali pra ele também, né? E já tinha dito que queria, então se retirou. Acabou meio que uma trégua ali entre os dois. Aí o Merlin meio que pergunta ali porque ele fez isso, mas ela tava querendo saber mais questão porque ela faltou com respeito, porque ele apareceu ali e falou, não me importo com isso não, negócio de orifício não preciso usar. Eu gosto de coisas mais informais, não precisa ser tão formal assim com ele. Deixando ela aliviada e ela também viu ali que ele foi defender ela. Apesar que isso aí pra ela foi de mesa. Eu tava mais preocupado com outro assunto que era teoricamente mais irrelevante. Pois aquilo lá podia ser falta de respeito e acabar com a família a família dela, que era inferior em termos de status. Então, depois dessa preocupação da Yumelia, meio que ter sido resolvido, né, de se acertar ali com o Patrick, ela até dá um sorriso, ela nem percebe que deu um sorriso, mas o Patrick percebeu que ela sorriu e falou, você sorriu. Você quer, né, mesmo percebendo que o sorriso é bem pequenininho, mal dá pra notar muita diferença.
Elas perguntam que sorriu, ele até retribui ali com outro sorriso. E segue ali os dois, com a Yumélia mais feliz por não ter perdido esse possível amigo que ela fez nesse novo mundo, né? Alguém que ela pode, talvez, chamar de amigo no futuro. Ou até mesmo algo mais. Afinal, ela tava meio deprimida por poder perder ele ali, né? Já que ela tava se acostumando com ele, falando com ela ocasionalmente. E foi isso que aconteceu nesse quinto episódio. Se gostou do vídeo, dá like. Se não gostou, dá dislike. Tchau e até a próxima.